Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos a nossa segunda aula, na verdade, de conteúdo será a nossa primeira aula. Eu já vou emendar logo na aula 1 e 2. Por quê? Porque na aula 2 nós temos muita parte prática e aí vai ficar para a gente fazer toda a parte prática na aula 3, beleza? Então vamos fazer o seguinte hoje. Eu vou passar a introdução a jogos. Vou passar também sobre diagrama de blocos, que é o que eu vou falar na segunda aula. E a terceira aula, que é na próxima semana, a gente já faz aí o nosso game, certo? Como é de praxe, vocês já sabem que a chamada eu vou passar para vocês a senha no momento aleatório da aula. Eu vou só fingir aqui agora que eu vou pegar, ó. Opa, não vou pegar, a chamada de hoje já está disponível, mas eu ainda não vou pegar a senha para vocês não, tá? Vamos lá. Hoje, bebam água aí que tem muito conteúdo, muita coisa, mas vai ser rapidinho, vocês vão ver. Vamos lá. Desenvolvimento de jogos, esse que é o nosso módulo hoje. Nesse módulo nós teremos avaliações práticas, tá? Eu particularmente gosto muito de aplicar avaliações práticas, mas ultimamente eu tenho tido muito problema com elas. Então, talvez eu modifique essas avaliações, mas já fica aí ciente de que pode acontecer, tá? Peço que sempre façam as atividades, exercícios e provas no dia que foi liberado e na hora da aula. Por quê, professor? Porque é esse o horário que eu tenho melhor, assim, mais disponível para tirar as dúvidas de vocês, auxiliar vocês, ajudar o que for necessário, enfim, tá? E após o horário da aula, fica mais difícil eu ajudar vocês. Professor, está escrito aí que todos os exercícios avaliativos e provas serão bloqueados, é isso mesmo? Então, a avaliação eu costumo deixar com prazo de 24, talvez 48 horas, tá? Já as atividades eu deixo com prazo entre uma aula e outra sem problema nenhum. Não vai ser bloqueado assim, não. Não é dessa forma que funciona, não comigo. Eu deixo 24, 48 horas, às vezes até mais, tá? Disponível para vocês fazerem, mas eu sempre aviso o prazo, sempre passo o prazo para vocês assim que eu libero a prova. Professor, por que aprender lógica de programação? Na verdade, a gente vai aprender lógica de programação aqui em jogos para a gente compreender como funciona a máquina, porque a máquina ela trabalha por meio de lógica, certo? Ela precisa de um algoritmo lógico para funcionar, tá? Principalmente para executar um game. Para o game rodar perfeitamente, ele precisa de instruções lógicas, tá? Para que ele saiba o que fazer, o que executar quando determinada ação for tomada, tá? E aí vocês vão compreender melhor quando eu começar a falar sobre isso. Vocês vão compreender melhor a máquina quando eu começar a falar sobre isso. Então, lógica é a ciência que expõe os modos e diversas formas de conhecimento científico, tá? Serve para validar fatos. Essa parte que é muito importante. Validar fatos. Por que que eu estou dizendo que isso aqui é muito importante? A lógica é simples. Você faz uma proposição e essa proposição ela passa por uma análise. Essa análise é validada ou não, ou seja, ela passa por uma validação que vai ser positiva ou negativa. No caso, vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, pensa aqui comigo o seguinte ponto. Eu tenho uma proposição. A proposição é, esta garrafa é preta. Beleza? Isso é uma proposição. Estou propondo que esta garrafa é preta. Ela vai passar por uma validação que vai identificar se a minha proposição é verdadeira ou falsa. Ou seja, ele vai verificar a garrafa é preta ou não. Nesse caso aqui é verdadeiro, a garrafa é preta, e ele toma uma ação, ou ele executa uma ação de acordo com a opção verdadeira. E ele toma outra ação se isso aqui fosse falso. Ou seja, ele toma outra ação em caso de falso, da minha proposição ser falsa, tá? É por isso que eu digo a validação dos fatos. Então, com ela é possível distinguir o raciocínio correto do incorreto, o que significa que para a máquina não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe um talvez, não existe um pode ser. Ou é verdadeiro ou é falso.
Simples, tá? E é por isso que, na hora de construir um algoritmo, na hora de pensar em algo na área da programação, você tem que lembrar de todo e qualquer detalhe. Já fiquem com isso aí na cabeça de vocês. Todo e qualquer detalhe. Vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Pensem aí naquele churrascão de domingo, a picanha assando ali, queimando, a gordurinha pingando no... Nossa Senhora! Até aguei a boca aqui agora, só de imaginar a picanha, aquela fatia de picanha linda assim em cima da grelha. Não tá de chorar, mas tá chegando o fim de semana. Tá chegando o fim de semana. Pense aí comigo na seguinte situação: você tá ali assando a picanha, e aí você tem todo aquele carvão lá embaixo aceso, em brasa. Você simplesmente deu vontade, vai lá e pega um carvão daquele com a mão. O que vai acontecer com a sua mão? O que acontece com a sua mão se você pegar um carvão em brasa? Gente, é lógico que vai queimar, certo? Lógico que vai queimar, tá? Então, isso é lógica. De acordo com determinada ação, a reação, ou o resultado dessa ação vai ser lógico. Beleza? Então, entendam uma coisa. Vamos lá, eu tenho aqui... Vou usar o mesmo exemplo, só que esse exemplo eu vou manter situações diferentes, vou dizer assim. Em uma das situações, eu calço a luva, ou boto a luva, acho que é calçar a luva. Uma luva específica para altas temperaturas que me permite segurar o carvão em brasa na mão. Beleza. Tá. Então, a outra situação seria pegar o carvão sem a luva. Tá? Aqui, a gente faz uma representação gráfica dessa lógica, tá? Então, eu inicio aqui o projeto, que é o projeto Pegar o Carvão, tá? Vamos dar esse nome para o projeto, Pegar o Carvão. Aqui eu já tenho uma tomada de decisão. A tomada de decisão é o seguinte: eu vou pegar o carvão com luva ou sem luva? Tá? Na verdade, vamos fazer assim. A tomada de decisão vai ser uma pergunta. Vai ser usar luva? Essa é uma pergunta, tá? Se eu escolher não usar luva, eu vou vir para o lado de cá, vou botar a mão no carvão e vou me queimar. Beleza? Agora, se eu escolho usar luva, eu vou vir do lado de cá, vou calçar a luva, botar a mão no carvão e aqui eu consigo segurar o carvão tranquilamente. Beleza? Alguém entenderam aqui o porquê desse desenho, o porquê desse traçado, enfim, o conceito de toda a história na verdade, o porquê que eu crio esse diagrama, essa organização, faço essa organização. Entenderam aí, mais ou menos? Isso aqui nada mais é do que a representação gráfica de um algoritmo, tá? O algoritmo é um conjunto que eu vou falar sobre ele agora, né? Então, vou até esperar, mas é um conjunto de instruções que a máquina, ou enfim, depende do que você estiver fazendo, vai seguir à risca, tá? Lógica de programação é a utilização de conceitos sequenciais em passos, ou seja, são instruções para realizar um objetivo, uma tarefa. Isso significa que essas sequências de passos ou instruções são os algoritmos, tá? Portanto, para que uma tarefa seja executada, uma sequência lógica de passos foi cumprida. Por exemplo, para pegar o carvão, uma sequência lógica foi cumprida. Simples, tá? Então, o game, o jogo, nada mais é do que um software, e para criar softwares você terá que usar lógica, naturalmente, tá? No game, você criará um personagem e, utilizando a lógica, fará com que ele cumpra tarefas e realize um objetivo.
que será a conclusão desse mesmo, tá? O jogo termina quando se alcança o objetivo. Então, a lógica será utilizada para ordenar os algoritmos que serão executados pelos personagens, tá? E vamos lá, vamos entender mais a fundo aí o que seria o algoritmo e diagrama de bloco. Algoritmo, gente, como eu falei, é uma sequência de instruções que a nossa máquina vai seguir à risca, tá? Então, imagina a seguinte situação. Você, ser humano, está em um prédio, que esse prédio começa a pegar fogo, certo? E aí você, sabendo onde tem essa botoeira de bomba, que é aquele que liga o sistema de irrigação para apagar o fogo, você encontra essa caixinha da botoeira de bomba e vê essa instrução. Botoeira de bomba, em caso de incêndio, quebre o vidro. O que é que você faz quando você vê assim essa botoeira de bomba? Você, ser humano, o que é que você faz naturalmente quando você vê essa instrução? E digam aí. Quebra o vidro, só quebra o vidro, faz o que mais? Não, você é ser humano, tá? Sai correndo, não. Você sabe o que você tem que fazer. Então, digam aí, vocês. O que vocês fazem? Você está lá no 7º andar, Júlia, do prédio. Você vai sair correndo, você tem certeza? Vai dar tempo? Vai correr para onde? Se elevador não é recomendado pegar quando está em caso de incêndio. Você vai para o lado 7º? Ó, só o Jamison foi sensato aí, ó. Ele quebra o vidro e aperta o botão, tá? Mas isso lógico, né? É claro que nós, seres humanos, vamos quebrar o vidro e apertar o botão de ligar, certo? Só que o nosso computador, a nossa máquina, o software, o game, o que for que você estiver criando, ele executa ações exatas, exatamente como ele foi instruído. Então, nesse caso aqui, a única instrução que tem é em caso de incêndio, quebre o vidro. O que ele vai fazer? Ele simplesmente quebra o vidro. E ele não vai ligar a botoeira de bomba, não vai fazer funcionar o sistema de irrigação e não vai apagar o incêndio. Se você pede para um computador fazer isso aqui, ele só vai quebrar o vidro. Tá? Professor, isso é triste. O computador, gente, ele vai levar as suas instruções exatamente ao pé da letra. Como no exemplo aí, vamos fazer um bolo. E aí eu coloco lá a instrução, em uma travessa, coloque 2 ovos. Se eu peço isso para o computador, o que ele vai fazer? Vai pegar os ovos, não vai quebrar os ovos, não vai tirar o conteúdo desses ovos, ele só vai colocar os 2 ovos na travessa. Tá? Cara, então você tem que passar a série de instruções certinha. Quebre os ovos, coloque o conteúdo dentro da travessa, no caso, descasque o ovo, né? Coloque dentro da travessa, descarte as cascas de ovo na lixeira e por aí vai, para você seguir as instruções. Então, tem todos esses detalhezinhos que, se você não falar, ele não vai executar, tá? O algoritmo, certo? É um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. O que eu quero dizer com isso? Isso é um número finito. Isso significa que essa instrução, esse algoritmo, ele tem que finalizar. Ele tem que terminar as etapas dele. Mesmo que ele fique rodando em uma ação de looping lá do final, ele volta para o começo, mas ele tem que ter um número finito de etapas, tem que finalizar. Certo? Simples assim. Diagrama de bloco é a representação gráfica de um algoritmo, como eu mostrei para vocês. Aqui a gente vai usar
Cada forma tem um sentido, eu vou explicar melhor no próximo slide, nos próximos slides, tá? Mas, basicamente, o diagrama de bloco funciona da seguinte forma. Você indica que você vai iniciar um projeto. Aqui, normalmente, há uma entrada de dados, que é quando o usuário insere algum dado. Esse dado é processado, a partir daí tem uma tomada de decisão, tá? E essa tomada de decisão tem dois pontos lógicos, verdadeiro ou falso, normalmente. Há ocasiões em que você tem três possibilidades, tá? Mas isso é assim, um se alinhado, um se dentro do outro, e do outro, e do outro, e por aí vai. Tá? Coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Vamos criar um algoritmo para atravessar a rua. E aí, nessa hora que eu falo isso, vamos criar um algoritmo para atravessar a rua. Certeza que tem gente pensando, poxa, mas a tarefa mais fácil é atravessar a rua. É simples demais. Basta olhar para os dois lados e atravessar. Não, na verdade, para o computador, para a máquina, é muito mais complexo que isso. Até o tempo, o clima interfere no resultado de uma travessia à rua para o computador, interfere muito. Se há semáforo, faixa de pedestre, se é rua de mão dupla, calçada. Qual a velocidade da via em que os veículos trafegam, enfim. Né? Se tem muitos veículos, quantidade de faixas. Cara, tem muitos detalhes que você observa aqui. Certo? Vamos lá. O algoritmo é simples. Atravessando a rua, né? Início, onde eu informo ali que eu quero começar o projeto, o algoritmo, né? E aí eu peço para que ande até a borda da pista. Então eu sei que a borda da pista é a calçada, você pode chamar de calçada. E chegando lá, pare. Depois de parar, você procura uma faixa de pedestre, tá? Tem faixa de pedestre? Sim, tem faixa de pedestre. Então, ande até a faixa de pedestre pela calçada ou borda da pista. Depois pare. Aqui você dá sinal de vida com a mão, espera até que os carros parem, atravessem em linha reta e sobre a faixa de pedestre. Ok, chegou lá do outro lado. Isso em caso de ter faixa, ou seja, a pergunta é: tem faixa de pedestre? E a resposta é verdadeira, ou seja, sim, tem faixa de pedestre. Mas e se for falso? For falso, ali no caso de não tem faixa de pedestre, procure um local com menor fluxo de carro, ande até o local, pare. Enquanto houver carro passando, aguarde até que não esteja passando carro, olhe para os dois lados. Vem carro? Se sim, se vem carro, você repete o enquanto, ou seja, enquanto houver carro passando, aguarde até que não esteja passando carro. Olhe para os dois lados, vem carro. Se não, agora não vem carro, atravesse rápido e em linha reta. Beleza? Tranquilo? Fim do algoritmo. Lembrando que nem levei em consideração diversos detalhes. Eu não vi se tinha semáforo na faixa, eu não vi uma série de fatores. Como, por exemplo, que tem que ser feito, inclusive, é você informar a direção para o seu personagem. Como assim, professor? Meu personagem já está andando pela calçada. A única coisa que eu pedi, que eu coloquei de instrução foi que ele atravessasse, mas ele não consegue identificar como que ele vai atravessar. Então, eu teria que colocar a instrução: ande até a borda da pista, pela faixa, vire 90 graus em direção à pista, ou sei lá, esquerda ou direita. A partir daí, observe se está vindo carro. Se não vier carro, atravesse para o outro lado da pista. Enfim, uma série de detalhes que faltou aqui para vocês compreenderem o quanto que um algoritmo deve ser claro, tá? Tchau, tchau. E aí, vamos à atividade de vocês, certo? Vamos lá, vou explicar o que é atividade, depois eu emendo na segunda aula. Atividade é simples. Eu deixei aqui atividade de lógica, atividade 2 também. Eu vou começar pela atividade 2. Aqui, eu tenho um formulário, tá? Em que vocês vão criar um algoritmo de quem acorda, se arruma e vai para a escola.
Professor, isso é simples. Eu levanto da minha cama, visto minha roupa e vou para a escola. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Você acorda primeiro, você abre os olhos. Eita, professor, nesse nível, abrir os olhos. Você abre os olhos, verifica se eu mesmo verifico se a minha chinela está do lado da cama para não pisar no chão frio, chão gelado, meu corpo está quentinho. Enfim, verifique se minha chinela está no chão, está ao lado da cama. Se estiver, eu calço a sandália, levanto da cama, vou até a porta, giro a maçaneta, abro, puxo a porta, vou ao banheiro, enfim, chegando na porta do banheiro, giro a maçaneta, abro a porta, entro no banheiro, tomo banho, e aí o que vocês fazem no banho não precisa detalhar, tá? O que vocês fazem no banho não precisa dar detalhes, por favor. E aí você, depois do banho, você se veste. Ah, professor, mas eu nem tomo banho, você é um nojento. Tô brincando, tá, gente? É brincadeira. Eu nem tomo banho, beleza, então não coloca essa parte, mas eu preciso detalhado o que você faz, tá? E aí, até chegar à escola, chegou, acabou a história. Não precisa de mais nada, tá? Ah, depois, eu fechei a página errada. Enfim, deixa eu abrir aqui de novo. Depois, vocês vão fazer essa outra atividade aqui, que é a atividade de lógica, tá? Deixei o site aqui também. Prestem atenção, tanto que é simples essa atividade de lógica. Eu vou responder aqui com vocês agora, inclusive essa aqui, a outra eu não vou responder não. Tem aqui pistas, né? A resposta é você quem vai formulando, beleza? Pista 1. O espanhol visitou o Rio Grande do Sul em dezembro ou em março, tá? Preste atenção em um detalhe. Eu tenho as preposições e as preposições ou. Na preposição e, eu preciso que as duas proposições estejam verdadeiras. Sejam verdadeiras, tá? Por exemplo, essa garrafa é preta e o meu uniforme é preto. Beleza. Os dois são verdade, aqui eu tenho verdadeiro. Agora, se eu disser que essa garrafa é laranja e o meu uniforme é preto, uma das duas é falso. Só que o meu conectivo que eu usei foi o e. Então, se uma das duas é falsa quando eu uso o e, significa que a minha sentença é falsa. Agora, a minha garrafa é laranja ou a minha camisa, meu uniforme é preto, aqui eu tenho verdadeiro. Porque o ou, ele só pede que um dos dois seja verdadeiro. Coisa que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Na verdade, eu vou passar isso aqui para vocês. Entenda, o espanhol visitou o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, perdão, em dezembro ou em março. Então, eu já sei que o espanhol visitou Rio Grande do Sul foi em dezembro ou foi em março. Então, eu já sei também que não foi em junho e também não foi em setembro. Tá? Foi um dos dois. Beleza? E eu sei que ele visitou o Rio Grande do Sul. Então, ó, cliquei uma vez, clica outra em cima que ele mostra assim. Tá? O português não foi ao Rio de Janeiro. Então, eu já sei que o português não foi ao Rio de Janeiro. E ele viajou em setembro. Beleza, eu também sei que o português viajou em setembro. Tá? O italiano viajou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro e ele não viajou em junho. Então, o italiano, eu sei que ele não viajou em junho. E aí eu tenho que descobrir se ele foi para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, certo? Mas nesse caso, eu já sei que ele não foi para o Amazonas e nem para o Rio Grande do Sul, tá? Então, o italiano viajou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro. Beleza. O alemão foi para o Amazonas em junho ou dezembro. Então, alemão foi para o Amazonas
E aí foi em junho ou dezembro, que eu já sei também que não foi em março nem em setembro. Beleza. E o italiano viajou no mês em que é comemorado o Natal. Então, o italiano viajou em dezembro, certo? Aqui o que falta saber, tá vendo? Ó, sobra pouca possibilidade. Então, esse aqui ele foi em junho, esse aqui ele foi em março. E aí o italiano, nesse caso do português só sobra aqui, o italiano só sobra aqui. E aí você verifica a resposta. Você descobre o que eles fizeram. Então, o alemão foi para o Amazonas em junho, o espanhol foi para o Rio Grande do Sul em março, o italiano foi para o Rio de Janeiro em dezembro e o português foi para a Bahia em setembro. Simples, fácil. Professor, é só esse que você quer que a gente faça? Esse aqui vocês vão fazer o seguinte: vocês vão tirar um print disso aqui, tá? E anexar para mim lá no Avalon. Mas depois vocês vão fazer o seguinte: vocês vão vir aqui em lógica e vão em teste de Einstein. Clicou em teste de Einstein, esse aqui vocês vão fazer, eu não vou acompanhar vocês não. Por exemplo, o inglês vive na Casa Vermelha. Você vai vir aqui, Casa Vermelha, nacionalidade inglês. Beleza, ok, deu check. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Vou vir aqui, não vou dar cor ainda não, vou colocar sueco tem cachorro. Beleza. O dinamarquês bebe chá. Você vai vir aqui. Dinamarquês. Norueguês vive na primeira casa. Você já sabe que não é ali. Então, dinamarquês bebe chá. Enfim. Só que eu sei agora que o norueguês vive ao lado da Casa Azul. Então, se o norueguês vive nessa casa, essa casa aqui tem que ser azul. Só que não é o inglês que vive aqui. Tá? Eu tenho que achar um lugar para o inglês. Pronto. E aí a gente vai mexendo até criar tudo, tá? Até colocar tudo. Preencheu tudo, anexa para mim lá também o print desse aqui feitinho, padrão, da hora, beleza? Suave? Sem BO, né? Cara, toda vez eu fecho a guia errado. Que eu abro, não abre. Eu abro, não muda a guia, eu fico achando que era só aquela. Tá, beleza. Então, vocês já sabem o que é para ser feito na primeira aula. Já passei uma introdução de lógica para vocês. A gente vai trabalhar muito com lógica ainda. Então, vocês vão compreender o porquê disso aqui, o porquê dessa aula, tá? E aí eu pergunto para vocês, é algo assim impossível? Vocês conseguiram entender o que eu quero com isso aqui? Ou ficou dúvida? Algo do tipo? Alguém ficou com dúvida? Eu não entendi a atividade do X. A primeira atividade, né? Lógica, essa aqui? Essa aqui que você fala? Você tem que preencher esses daqui ou esses daqui, você que sabe. Tá? Por exemplo, ó, você coloca um X a primeira vez para deixar... O que tiver em vermelho é porque ele não foi. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, X em tudo e dizer que eles não foram, pode colocar. Antes eu faço isso aqui, porque, né, tinha muito tempo. E aí dificultava mais a minha vida. Só que eu sei que o espanhol visitou o Rio Grande do Sul. Então, cara, é uma parte lógica. O espanhol visitou o Rio Grande do Sul. Isso é verdade, isso é certeza. Tá? Então, ele visitou o Rio Grande do Sul, espanhol. Você vem, marca mais, clica só mais uma vez em cima, ele marca como check. Então, espanhol, as viagens aqui ao estado, nacionalidade, ele viajou para o Rio Grande do Sul. Tá? Só não sabemos se é em dezembro ou se é em março. Isso aqui. Só que a gente vai preenchendo. Quanto mais você clicar aqui, a gente vai preenchendo e vai gravando aí, enfim. Tá? Tem que seguir essas pistas aqui, ó. Tem que seguir essas pistas. Beleza?
É parte lógica. São coisas lógicas. Entendeu aí? Melhorou? Aí, rapidinho. E aqui tem a atividade da aula. Você clica, vai abrir um formulário, você vai preencher. Tá. Beleza. Aqui nós vamos para a aula 2. Então, já vamos emendar na aula 2, como eu falei, vai ser só teoria hoje. E a atividade a gente deixa tudo para a próxima aula, fora essa de lógica, vocês já podem. Da aula 1, na verdade, vocês podem fazer. Da aula 2, a atividade vocês não vão precisar fazer. Tá? Vamos lá. A ideia aqui é iniciar a criação de um game, ou seja, nós vamos criar um game por inteiro na próxima aula, tá? Então, entendam, fluxograma, o que é o fluxograma? É o mesmo que diagrama de bloco, que é aquela representação de algoritmo que eu mostrei para vocês, tá? Então, essa é uma outra representação gráfica, e aqui eu preciso explicar para vocês como funciona, o que é cada um daqueles ícones lá e tudo mais. É o seguinte, a seta, essa seta, ela representa a direção, o sentido ou fluxo dos dados, tá? De tudo que está acontecendo dentro do fluxograma. Então, a seta ela representa para onde vai as instruções de acordo com a decisão tomada aqui, ó, no losango, que é sempre tomada de decisões, tá? Ou condições. De acordo com tal coisa, faça isso. De acordo com aquilo, faça aquilo outro, tá? Então, losango sempre será uma tomada de decisão. Beleza? Todo fluxograma ele inicia e finaliza com essa forma aqui, tá? Esse retângulo com as pontas arredondadas aqui, certo? Já esse retângulo quadrado ele é um processo, ou seja, o software executa algo dentro daquele espaço ali. Daquela instrução chegou até a execução, ele executa algo para depois seguir o fluxograma, tá? Aqui, quando eu tenho normalmente um retângulo deitado assim, parece que está em itálico, ou com um lado maior que o outro, reparem que esse lado é maior que esse, isso significa uma entrada manual, ou seja, ele fica aguardando um dado que o usuário vai digitar, beleza? Então, o usuário digita algo nesse ponto do fluxograma. E a saída de dados, tudo que vai ser apresentado na tela, no monitor, onde vocês quiserem chamar aí, vai ser essa aqui, tá? Vai ser esse símbolo, essa forma que representa uma saída de dados. Para vocês compreenderem melhor, aqui eu tenho um fluxograma do Sheldon, tá? Esse é um fluxograma de amizade do Sheldon, ou seja, quem vai fazer amizade com ele. Tá? Entendam, quando essa série se fez, se passou, era muito mais comum você ligar na residência das pessoas, na casa das pessoas, tá? Então é o seguinte, ele faz ligação telefônica, esse é o início do fluxograma, tá? Faz ligação telefônica. Liga para casa de alguém, beleza? Aqui ele tem uma tomada de decisão, já que isso é um losango, é uma tomada de decisão em que vai verificar se verdadeiro ou se falso, se sim ou se não, tá? No caso, a pessoa está em casa, se interpreta dessa forma. Se a pessoa não estiver em casa, deixe mensagem, espere retorno, isso aqui já é execução, tá? É o processo, deixa a mensagem, espera retorno, e você volta lá para cima, tá? Que aqui é quando você tem uma entrada, ou seja, na verdade aqui houve a comunicação, tá? É o mesmo que esse aqui. Houve a comunicação, houve a entrada de dados. Se essa pessoa, nesse caso aqui, respondeu a mensagem, né? Ele vai vir para uma outra tomada de decisão, em que ele toma um caminho lógico se negativo e um caminho lógico se positivo.
Então, se a pessoa disse assim, sim, eu quero jantar contigo, enfim, nesse caso, ele diz, você gostaria de compartilhar a refeição, que é a mesma coisa de jantar, mas ele fala com essas palavras. Qual é a resposta? Sim. Então, vamos jantar juntos? Aí ele vai lá e começa uma amizade. Ok, beleza. Esse é um caminho lógico. Tá, voltamos lá na primeira tomada de decisão. A pessoa está em casa? Sim, a pessoa está em casa. Gostaria de compartilhar uma refeição? Aí, essa é a entrada de dados, né? E aí, qual é a resposta? A resposta é não, tá? Então, a resposta é não. Ele faz uma outra pergunta, uma outra entrada de dados. Você gosta de bebida quente? Verifica novamente a resposta. Outra tomada de decisão. Aqui eu tenho o caminho se sim e se não, tá? Não, não gosto. Então, ele vai vir aqui, ó, n igual a n0. Enfim, isso aqui já é cardinal, outra história, tá? Mas, cardinalidade, né? Mas aqui, ó, atividades podemos fazer, atividades recreativas, conte-me um de seus interesses, né? Ele espera, aguarda se a pessoa vai compartilhar daquele interesse ou não. Se a pessoa não compartilhar daquele interesse, esse não é para cá, tá? Ele faz um ESC, que seria um escape, uma saída, certo? E vem para cá, ó, porque não fazemos aquilo juntos. No caso, ele inventa uma atividade aqui, nesse caso, porque não fazemos tal coisa juntos, certo? Ou se a resposta for sim, ele já diz direto, por que não fazemos, se ele disser, né, o que ele compartilha, qual é o interesse dele, ele já pergunta, por que não fazemos tal interesse juntos? E aí, participar de interesse, vem direto para começar a amizade. Ok? Compreenderam mais ou menos como é que funciona um fluxograma? Tá? Aqui ele deu opção, né, de exemplos e tal, tudo mais, mas no fim cai aqui. Fica meio complexo, mas dá para entender tranquilo. Vamos lá. A gente precisa entender que criar um jogo não é só sentar aqui no computador e começar a digitar código que ele vai sair pronto, não. Tá? Eu preciso realizar etapas pré-produção. Então, foco na ideia e no conceito, né? Que você tem como meta produzir uma documentação que é o plano de produção, tá? A documentação é dividida nos seguintes documentos. Primeiro deles, High Concept Document. Esse faz uma descrição inicial sobre o jogo, ou seja, que tipo de jogo vai ser esse, quais fases terá, qual a história do jogo, etc. Tá? Depois eu tenho o Pitch Document, que é uma espécie de documento em que eu tenho que convencer investidores a investir no meu projeto, mas ele faz uma descrição sobre o campo de atuação do jogo, mercado, consumidores, publicidade, exposição e etc. Tá? Aqui eu tenho o Concept Document, que esse faz uma descrição técnica sobre o jogo, em que plataforma que vai rodar esse jogo, qual linguagem de programação utilizada, aplicações utilizadas e por aí vai, tá? Depois eu tenho o Game Design Document, que antes de começar a produção, esse faz uma associação de todos os documentos anteriores, então você junta todos os documentos anteriores formando um só. Esse que é chamado de protótipo virtual, que pode ser modificado ao longo da produção, e normalmente é modificado ao longo da produção. E, por fim, eu tenho um protótipo de fato, que é a implementação do desenho do documento, onde são testados diferentes algoritmos, modelos e funções durante diferentes cenários. Tá? Então, eu testo todos os detalhes do game, todas as instruções, se ele está executando tudo direitinho. Cara, enfim, tem que acontecer. E aqui na produção, eu tenho várias equipes, né? Primeiro, a equipe de design, que é formada pelos artistas que desenvolvem os ativos, ou seja, objetos 3D, cenários, personagens, etc. Tá? Galera da programação, que é formada pelos programadores que desenvolvem o código-fonte. Criação de níveis, formado pelos level designers, que através de ferramentas criam cenários e cenas não jogáveis. Galera da produção de arte, que é formado por artistas que criam vídeos, trailers, capturas de tela, etc.
Além da galera de produção de áudio, que tem o camarada dos efeitos de som, que é feito pelo engenheiro de som para criar efeitos especiais. Tem a galera da música, que é feita por artistas, músicos, que pode ser música ambiente ou disparada através de um gatilho, tá? Atores de voz, esses que são representados por dubladores que dão vida às vozes dos personagens, e a galera do teste, que é a fase final de produção e tem como objetivo garantir a qualidade do produto, tá? Para isso, para desenvolver um game, vocês precisam traçar um roteiro. O que vem no roteiro? Nome do jogo, público-alvo, tá? Ou seja, quem você espera atender com esse jogo, quem você espera que jogue esse jogo. São pessoas maiores de idade, menores de idade, enfim, diversas opções aqui, tá? Personagens, você precisa pensar nos seus personagens e criar os seus personagens para esse jogo. History ou história, né, do seu game aí, o que se passa por trás de todo o seu game, por que aquilo acontece, por que aquilo se dá. O objetivo, onde é que tem que chegar, né, qual a ideia do seu jogo. E a pontuação, certo? Você precisa pensar em alguma pontuação. Beleza? Gente, no mais, hoje na aula 2 não vai ter nada, não vou passar nada assim de prático, porque na próxima aula a gente vai fazer tudo prático, tá? Vamos criar aí um game já na próxima aula e vocês vão entender que às vezes com a ferramenta simples dá para criar algo bacana assim, bem suave. Beleza, rapaziada? Então, espera aí que eu vou fazer uma chamada aqui. E vou passar o código para vocês também, né? Não passei o código ainda. Certo? Deixa eu passar o código da chamada para vocês aqui. E já faço essa outra chamada aqui com vocês. Tá? Então, a senha de hoje é essa aqui. Tá? Então, é só. Vamos lá. Fazer a chamada aqui. Gabriel Lopes Silva. Gabriel Lopes Silva. Gente, é o seguinte, se você não tem o código ainda, você vai responder o presente e vai falar que não tem o código, tá? Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues Lourenço. Jamson Lima. Jéssica Araújo. Caio Fernando. Luiz Felipe. Luísa Vitória. Vitória. Júlia Souza. Mais alguém não tem o código, gente? Acho que o Gustavo não tem o código, mas ele não está nem aí. Está perdido aí. Pelo menos esse é o primeiro acesso. Não sei se ele já pegou o código com alguém. Gente, então é isso. Por hoje é só. Qualquer coisa é a mesma coisa. Tchau, obrigado e até a próxima.